Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai fazer uma lógica para fazer o controle de um semáforo. A gente tem um outro vídeo que a gente fez a implementação via linguagem Ladder e agora a gente vai fazer com a linguagem SCL. Então vamos lá? Vamos lá pessoal, no outro vídeo a gente criou um bloquinho para fazer um controle de semáforo na linguagem Ladder e dessa vez a gente vai criar essa mesma lógica só que na linguagem SCL. Então, primeiro que a gente vai fazer é usar aquele mesmo projeto que a gente tinha para testar o Blocking Ladder. A gente vai inserir aqui um novo grupo, vou colocar aqui semáforo SCL e aqui eu vou inserir um bloco, a Add New Block, e vou inserir um bloco do tipo FB e vou chamar ele de FB semáforo SCL. Okay? Então do tipo FB, esse vai ser o nome que eu vou dar, FB semáforo SCL, que é a linguagem para diferenciar do Blocking Ladder. A linguagem que a gente seleciona SCL e aqui o número a gente pode deixar numeração automática. Clique em OK, ele vai criar esse bloco para a gente, já vai abrir para edição e aqui a gente já começa a poder editar nosso bloco na linguagem SCL. O primeiro que a gente pode fazer é definir as áreas de input e output do nosso bloco em SCL. Para isso, como a gente já definiu isso no nosso bloco em Ladder, eu vou simplesmente copiar do bloco em Ladder para o nosso bloco em SCL. Então assim fica definida a periferia de entrada e saída do nosso bloco. Nesse bloco em SCL a gente vai fazer duas coisas diferentes. A primeira é aquele bit que a gente usou para fazer o clock, que é para piscar o semáforo. Quando o semáforo estiver desligado, a gente não vai chamar a memória clock dentro do bloco, a gente vai colocar isso para fora como a entrada do bloco e aí você pode, dependendo do semáforo que você quiser, você pode colocar o clock que você quiser no mesmo programa. E a outra coisa que a gente vai externar também, deixa como parâmetro do bloco, é cada tempo dos temporizadores. Então a gente vai declarar aqui in clock pisca e in tempo t1, tipo time. Então essas 5 variáveis que a gente acrescentou em relação ao Blocking Ladder. Esse aqui que é o bit que vai ficar oscilando, 1 e 0, 1 e 0 para a gente usar para piscar o semáforo. E esses 4 aqui vão ser a base de tempo para o nosso temporizador. Então a gente vai externar. Cada chamada que você faz do bloco, você pode definir um tempo diferente, como se fosse um parâmetro para cada hora o seu bloco funcionar de uma forma diferente. A gente pode começar colocando um comentário com o nosso bloco, com esse parênteses asterístico. Então, coloquei um comentário aqui para o nosso bloco. Isso aqui vocês podem colocar à vontade, se não ocupar memória no PLC, ele não é por padrão descarregado para o PLC. E aqui embaixo a gente vai começar fazendo a nossa lógica. A primeira coisa, vocês lembram aquele bit que sinalizava que o semáforo estava ligado ou desligado. Então vamos fazer ele. Então a gente vem aqui e coloca uma instrução if daquele comando liga, in comando liga, in if do nossa entrada em comando liga. Então na hora que essa entrada for 1, o que a gente quer que faz? Que aquela memória de semáforo ligado, ele seta essa memória. Então ele joga para true. Então se if em comando liga for 1, então ele vai executar essa instrução aqui. Vai jogar esse bit para 1. E o comando desliga, também a gente vai fazer um outro if, só que agora baseado no comando desliga. Só que aí não vai, a gente vai jogar essa memória para false. Legal? Então aqui está o comando liga, joga a memória para true, e aqui o comando desliga, joga a memória para false. A gente pode colocar um comentário aqui também. Aí aqui comentário por linha é //, comando liga semáforo, comando desliga semáforo. A gente pode inserir uma region aqui também. Bastante interessante para separar o seu programa. Controle, liga, desliga. Embaixo você coloca onde sua region termina. Então a gente inseriu nossas if aqui dentro. A gente definiu uma região, deu um nome para essa região, o nome que você quiser. Colocamos comentários. E dentro dessa região agora a gente pode vir aqui nessa setinha aqui, mais e menos, e abrir e fechar essa região.
Notem que o número de linha, o número da linha não muda, ele continua a mesma. Essa nossa região vai até a linha 16, a próxima é a livre é a 17. Se a gente minimiza essa região, a próxima linha ainda é a 17. Então ele já mostra que tem 10 linhas escondidas, né? Então o nosso controle liga e desliga tá feito. Agora a gente pode fazer, por exemplo, aquela cascata dos temporizadores. O temporizador aciona o temporizador 1, 2 aciona o 3 e o 3 aciona o 4. Então vamos, já criamos uma região, vamos criar outra região aqui. Controle cascata temporizadores. End region, ok. Ele criou uma outra região pra gente, aqui a gente vai fazer a cascata dos temporizadores. Agora vocês vêm aqui do lado Instruction, vamos vir em Timer, Operations e vamos selecionar o tom. Clique e arrasta o tom para cá. Vamos selecionar no modo Múltiplo Instance, a gente criou uma FB, a gente vai instanciar uma FB dentro de outra FB. Vamos dar o nome de tempo underline 01, igual a gente deu no nosso Blocking Ladder. Nosso temporizador 1 ele já inseriu aqui. A gente já pode inserir os 4 temporizadores. Sempre na opção Múltiplo Instance, não esqueça. Vamos colocar um comentário. Lá na entrada do bloco a gente definiu como parâmetro de entrada na área input 4 valores para a gente definir o timer, o tempo dele. Então a gente pega essa variável T1 e a gente vai colar aqui no PT. Então aquela nossa variável input de entrada vai virar um parâmetro agora do bloco. Externamente ao bloco a gente vai poder definir qual que é o tempo de cada temporizador. Vou fazer isso para cada temporizador que a gente definiu. Se você quisesse, você poderia definir um tempo só e colar esse mesmo tempo para todos os temporizadores, ou então fazer igual que a gente fez, um tempo diferente para cada temporizador. Aí você pode escolher. No nosso temporizador, falta a gente definir a nossa entrada IN, que é o que vai comandar ele iniciar a contagem. O primeiro temporizador é basicamente aquela memória do semáforo ligado. Então, se tiver temporizador 1, se tiver semáforo ligado, aquela memória que indica que ele está ligado, pode começar o tempo, contar o tempo que está definido nessa variável aqui. O temporizador 2, na entrada IN, para ele iniciar a contagem, é quando o temporizador 1, ponto Q, a saída do temporizador 1, na hora que ele terminar a contagem. E assim vai, em cascateando. Então dessa forma, na hora que ligar o semáforo, o temporizador 1 conta, ele vai acionar a saída aqui, vai começar o tempo 2, o tempo 2 conta, depois que ele terminar vai acionar a saída aqui, aí começa o tempo 3, na hora que o tempo 3 der, vai acionar a saída aqui e depois vai começar o temporizador 4. Na hora que o temporizador 4 terminar de contar o tempo dele, ele também vai acionar a saída aqui, que aí ele vai derrubar o temporizador 1. Então aqui no temporizador 1 a gente tem que colocar o semáforo e também no ladder a gente colocou o normal fechado. A gente tem que colocar aqui o negado da saída aqui do temporizador 4. Então para fazer a gente vem aqui na mesma linha do semáforo, a gente coloca end, que é uma série, not, a saída do temporizador 4.q. Então o temporizador 1 ele vai contar quando tiver o semáforo ligado e não tiver o temporizador 4 acionado, enquanto ele ainda não deu o tempo dele. Na hora que o temporizador 4 acionar, der o tempo dele, ele vai acionar essa memória aqui, vai cair e aí a cascata inteira cai. Então a gente vai criar uma outra região aqui que é o controle que faz acionamento das saídas. Região acionamento das saídas. Vou colocar região acionamento das lâmpadas. End region, vamos fechar nossa região e aí tá. Primeiro a gente vai começar com o vermelho do semáforo A. Aqui também a gente vai usar uma instrução do tipo if. Inserir aqui a instrução if, clicando no botãozinho lá em cima. E aqui a nossa saída qual vai ser? Vai ser o vermelho do semáforo A.
Então já posso até colocar aqui, o vermelho do semáforo A vai ser igual a true, igual a 1, baseado na condição que a gente escrevia aqui em cima. Se a condição não for verdade, else, então a gente vai desligar a lâmpada, vai ser false. Okay? Então a gente já definiu aqui, se essa condição for verdadeira, a gente vai ligar essa lâmpada. Se essa condição não for verdadeira, o else, então a gente vai desligar a lâmpada. Agora basta a gente escrever a condição aqui em cima. E vou fazer isso aqui já para cada lâmpada. Então a nossa lâmpada do semáforo A na cor vermelha, esse é o true aqui, é o false. Ele vai estar aceso, essa lâmpada vai estar acesa enquanto ele estiver contando o tempo 1. Não deu o tempo 1 ainda, ele estiver contando. No ladder, é essa forma que a gente tinha colocado. Normal aberto do semáforo. O temporizador 1 a gente vai ver que não vai importar muito. O fechado do temporizador 2 e o fechado do temporizador 3. Quer dizer, o 2 e o 3 ainda não tinha acionado, né? E aí aciona a lâmpada vermelha do semáforo A, que é o que a gente está vendo aqui no SL. Então, é essa mesma lógica em ladder é o que a gente vai fazer agora em SL. Então, a nossa condição, para dar a condição para ele ligar essa lâmpada, a gente vai abrir um parênteses e vai colocar a nossa condição dentro desses parênteses. Então, a primeira coisa é, tem que estar com o semáforo ligado. Então, primeira coisa, semáforo ligado. Semáforo ligado e não ter dado tempo 1 ainda. Ponto Q. Isso aqui é not. Porque ele ainda não aconteceu, é o negado dessa memória aqui. Então é essa memória e essa memória, só que ela ligada, vai dar condição para acender o semáforo. Só que não é só isso. Ainda tem end not do temporizador 2 e do temporizador 3. Temporizador 2 e também o end not do temporizador 3. Vou dar um enter aqui para ficar mais fácil de entender, fica na mesma tela. Bom, então assim fica a condição do nosso if. Se essa condição acontecer, ele vai ligar o vermelho do semáforo A. Então é semáforo ligado e não ter o tempo 1 e não ter o tempo 2 e não ter o tempo 3. Essa condição é a mesma pro verde do semáforo B. A gente pode até copiar isso e no semáforo B verde e colar essa condição aqui. A próxima etapa, na contagem do tempo 2, o vermelho vai continuar aceso. No tempo 1 ele já estava aceso, e na hora que der o tempo 1 o vermelho continua a mesma coisa. Então por isso que a gente fez lá no ladder, a gente fez essa paralela do normal aberto com o normal fechado, porque na verdade não depende do tempo 1. Então aqui a gente tem que colocar para a segunda condição também, se der o tempo 1 ou se não der o tempo 1. Não depende do tempo 1. Para a gente deixar igual ao ladder, a gente tem que fazer um outro parênteses aqui, que é uma outra condição aqui. E aí dentro desse parênteses a gente vai colocar um OR. Então vai ser se eu não tenho tempo 1 ou se eu tenho tempo 1. Isso aqui a gente cria um parênteses. E esse ou, o resultado desse ou vai ser colocado no end com as outras condições. Na verdade, um ou de um negado e não negado do mesmo bit, na verdade essa condição sempre vai estar dando. Ou ele está 1 ou ele está 0. Então essa condição sempre vai estar on, né? A gente poderia até excluir isso aí, mas só para ficar lógico, coerente com a nossa linha de raciocínio, que a gente vai deixar
para ficar mais entendível talvez. Aqui na contagem do tempo 2, enquanto o tempo 2 estiver contando ainda, ele vai acender o semáforo amarelo do semáforo B. Então vamos lá, aqui no amarelo do semáforo B, então a mesma coisa, a gente vai abrir um parênteses aqui, tem que estar semáforo ligado, primeira coisa, e o tempo 1, ponto Q já tem que ter acontecido, e o tempo 2 não pode ter acontecido ainda, porque ele está contando ainda o tempo 2, ponto Q não pode ter acontecido, então end not, e o tempo 3 também não pode ter acontecido, então end not tempo 3, ponto Q. E fechamos o parênteses aqui. Então assim fica a nossa condicional para o semáforo B cor amarelo. Semáforo ligado e tempo 1 e não ter tempo 2 e não ter tempo 3. Se a gente pular para a contagem do tempo 3, aí a gente vai ter o verde do semáforo A, vamos no verde do semáforo A, o bit de semáforo ligado e ter o tempo 1 já ter acontecido e o tempo 2 também já ter acontecido, ele está contando 3, e não ter ainda o tempo 3, porque ele está contando o tempo 3 ainda, ponto Q, fecha o parênteses. E o vermelho do semáforo B vai ser a mesma condição, a gente pode copiar essa condicional aqui, colar aqui. Na contagem do tempo 4, ele vai acionar o amarelo do semáforo A, então aqui é semáforo ligado, e ter o tempo 3, e tempo 3, tempo 1, ponto Q, e tempo 2, ponto Q, e tempo 3, ponto Q. E o vermelho é a mesma coisa, o temporizador 3 não importa se ele aconteceu ou não. Aqui para deixar diferente eu vou apagar ele, vocês vão ver que o resultado vai ficar o mesmo. Não vou colocar aquele ou meio doido, e o resultado é o mesmo. E assim fica o nosso bloco semáforo na linguagem SQL com 3 regiões, pode criar quando vocês quiserem. Bem organizado, comentado, bem estruturado o nosso programa. Agora que terminamos o bloco, temos que fazer a chamada desse bloco. Então aqui na OB1, eu vou abrir ela e vou fazer a chamada do nosso bloco que a gente criou em SQL. Eu vou clicar aqui no nosso bloco, arrastar para cá, ele vai pedir para instanciar, posso deixar automático. Automaticamente ele já criou uma DB instance para esse bloco. Eu vou arrastar essa DB instance que ele criou para nosso grupo. E aí fica organizado. No nosso semáforo SQL fica a nossa FB em SQL e a DB instance dele. Aqui eu vou linkar com aquelas nossas memórias. As saídas eu usei a mesma das saídas que a gente usou no Ladder. São esses o número das saídas. Foi a forma que eu linkei aqui no bloco. Igual a gente declarou lá no Ladder, a gente está usando os mesmos IOs. Os mesmos comando liga e desliga também. M300.0 é o liga, M300.1 é o desliga. O M200.0 é o memoriza ligado, que vai indicar que o semáforo está ligado. A diferença aqui são as nossas 5 entradas novas. Aqui está o clock que vem da CPU para piscar na frequência que a gente quiser a lâmpada quando o semáforo estiver desligado. A gente não implementou isso, a gente vai implementar depois. Vamos testar primeiro a lógica do semáforo. E aqui os temporizadores, o tempo para cada temporizador. A gente externou, então cada vez que você chamar esse bloco, você pode parametrizar ele de uma forma diferente. Feito isso, a gente pode descarregar e para testar. Agora sim, aqui na nossa watch table, que a gente já tinha criado com aquelas memórias, a gente clica aqui no óculos para entrar online. A gente vem na nossa primeira memória, que é o M300.0 comando liga. Vamos clicar em cima com o botão direito, modify to 1. Vou jogar ela para 0 agora. O memoriza ligado já está 1, já está ligado, e aí o nosso semáforo já começou a funcionar. E esse semáforo está funcionando baseado nos tempos que a gente declarou aqui, que a gente linkou com cada temporizador. E aqui está a aplicação que eu tinha desenvolvido para conectar e mostrar graficamente o nosso semáforo funcionando. Vocês veem que a lógica está funcionando. Aqui quando eu clico em desliga, ele apaga todo mundo. Na hora que a gente clica no botão liga, M300.0, ele liga e o semáforo começa a funcionar. Vou alterar os tempos aqui, deixar um tempo um pouco menor. Mesma coisa que a gente fez em Ladder, na hora que a gente clicar em desliga, o semáforo estiver desligado, nossa memória é M300.1, em vez de ele desligar todo mundo, ou todas as lâmpadas ficar desligadas, a gente vai fazer as lâmpadas ficar piscando. A gente volta aqui no nosso SQL, e aí em cada lâmpada nossa, um outro, só que agora vai ser um OR, a gente vai abrir um outro parênteses aqui. A nossa ideia qual que é?
que a lâmpada desse semáforo ele acenda ou por essa lógica que a gente já implementou, que é cascateando pelos temporizadores, ou então quando o semáforo estiver desligado. E aí vai ser esse outro parênteses que a gente colocou aqui. Aqui então a gente tem que ter, lógico, a primeira coisa é não tiver note semáforo ligado. Também vou colocar aqui dentro do parênteses e não tiver aquela entrada que a gente definiu como clock em clock pisca. Então assim fica a definição da condicional para esse if para acender o vermelho do semáforo A. Aqui em cima está pela lógica do sequenciamento em cascata do temporizador e aqui tá quando o semáforo estiver desligado ficar todo mundo piscando. Então é uma ou essa condicional aqui de cima ou essa condicional essa aqui de baixo. As duas teoricamente nunca vai acontecer ao mesmo tempo. A gente está controlando pelo nosso semáforo ligado, né? Essa memória ou ela tá ligada aqui em cima ou então tá desligada, vai ser aqui por baixo. E a gente pode pegar essa condicional, essa ou e colar para todos os funcionamentos das lâmpadas. Feito, a gente salva, compila, descarrega e vamos ver se funcionou. Aqui já está piscando todo mundo. Vamos ligar ele. Ligado, semáforo ligado, está funcionando bonitinho. Está sequenciando certo, a gente clica no botão desliga. Fica todo mundo piscando. Está piscando numa frequência um pouquinho alta. Mas está todo mundo piscando. Uma forma para você debugar o seu programa em SSL. Você clica em cima do bloco. Vai em Open and Monitor. Ele vai abrir o bloco já em modo visualização. E ele vai abrir essa coluna aqui. Você pode arrastar essa coluna para onde você quiser. E aqui ele te dá, por exemplo, essa if aqui. Se você correr para o lado, ele te dá que essa if está false. Alguma coisa nessa if não está dando condição. Aqui na verdade é só uma entrada, mas se você pega uma if que ela tem várias condicionais, são várias memórias, por exemplo, igual essa aqui, ele vai te falar. Por exemplo, ela está false, mas se você clicar aqui na setinha, ele te expande e fala todos os bits como é que estão. Uma outra dica é quando você insere seus blocos em SSL, vocês veem aqui, por exemplo, o temporizador, ele só disponibilizou o in e a definição de tempo, mas ele tem mais duas saídas, ele tem a saída Q e tem a saída de contagem. Por que ele não está mostrando? Como é que você faz para ver? Você clica em cima do bloco com o botão direito e vem aqui em Show All Parameters. E aí ele vai te mostrar todos os parâmetros que tem esse bloco. Aí aqui você consegue ver, aqui automaticamente ele oculta. Tem muitos blocos FC, FB, que é padrão da instruction do TI, quando você puxa, depois você usa, ele fecha. E aí você nem sabe que existe esse parâmetro. Então sempre vale a pena dar uma olhada nesse Show All Parameters para você ver as outras opções que tem para você colocar. Às vezes é até coisa fundamental que você tem que declarar, mas por definição ele esconde. Por um lado é bom que o seu SSL, o que teoricamente não está linkado, ele vai esconder, não vai ficar tão poluído visualmente o seu código, mas por outro lado você tem que tomar cuidado de ver realmente se você está definindo todos os parâmetros para o bloco funcionar corretamente. Então nesse projeto aqui eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês fazerem download. Eu vou deixar salvo aqui o bloquinho no formato em Ladder e na linguagem SSL, para vocês compararem uma linguagem com a outra. A lógica de funcionamento é a mesma, só está mudando a linguagem utilizada na implementação. Então tá aí pessoal, nosso bloquinho é SSL. Se for alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra gente. Até o próximo vídeo, um grande abraço.